Quer saber como Jesus lidou com as controvérsias e o que isso significa para nós hoje? Fique conosco enquanto recapitulamos as lições poderosas dos últimos dias, explorando os desafios e as respostas de Jesus no Evangelho de Marcos. Vamos começar com uma oração. Senhor Deus, agradecemos por esta semana de aprendizado e por Tua palavra que ilumina nosso caminho. Que Teu Espírito Santo nos ajude a relembrar e aplicar estas lições em nossas vidas. Abençoa todos os nossos seguidores do Brasil, trazendo clareza e discernimento a cada um. Em nome de Jesus. Amém. Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos fazer um resumo da lição desta semana sobre as controvérsias no ministério de Jesus, conforme estudamos no Evangelho de Marcos. Começamos com o perdão e a cura do paralítico em Marcos 2, versos 1 a 12, onde Jesus demonstrou sua autoridade tanto para perdoar pecados quanto para curar doenças físicas, enfrentando a incredulidade dos líderes religiosos. Depois, vimos o chamado de Levi em Marcos 2, versos 13 a 17, onde Jesus escolheu um cobrador de impostos, desafiando as normas sociais e religiosas, mostrando que ele veio para salvar os pecadores. Exploramos a questão do jejum em Marcos 2, 18 a 22, onde Jesus explicou a necessidade de novas práticas para uma nova aliança, ilustrando a incompatibilidade entre as tradições antigas e seu novo ensinamento. Em seguida, analisamos a controvérsia sobre o sábado em Marcos 2, 23 a 28, onde Jesus afirmou sua autoridade sobre o sábado e enfatizou que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Avançamos para Marcos 3, versos 1 a 6, onde Jesus curou um homem com a mão ressequida no sábado, desafiando diretamente os fariseus e revelando suas intenções maliciosas. Finalmente, examinamos as histórias em formato de sanduíche em Marcos 3, 20 a 30 e 3, 31 a 35. Vimos como Jesus lidou com a incompreensão de sua família e as acusações dos escribas, redefinindo o conceito de família e enfatizando a importância de fazer a vontade de Deus. O título da lição 3, Controvérsias, e o verso para memorizar, Marcos 2, 27 e 28. E Jesus acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. O auxiliar do professor da lição 3 destaca 2 pontos. Primeiro, os grupos, incluindo os fariseus e os escribas, que eram hostis aos ensinos de Jesus. E o ponto 2, algumas questões que produziram discórdia entre Jesus e os líderes religiosos. Começando com o ministério de Jesus fora da sinagoga. A sinagoga era o epicentro do ministério de Jesus. De novo, Jesus entrou na sinagoga. Marcos 3:1. Contudo, seu ministério não estava confinado à sinagoga. Essa flexibilidade é algo que o distinguia dos outros mestres de sua época. Para obtermos uma compreensão mais profunda do ministério itinerante de Jesus, devemos examinar a estrutura dos primeiros capítulos do próprio Evangelho de Marcos. Tendo examinado Marcos 1 na semana passada, voltamos-nos agora para o conteúdo e a estrutura do capítulo 2. Marcos 2 e 3 parecem constituir uma unidade literária no Evangelho de Marcos. A sessão começa observando que Jesus estava em casa, Marcos 2, verso 1, e termina com a menção a alguns membros de sua família, mãe e irmãos, Marcos 3, 31 a 35. Entre esses 2 segmentos narrativos, Jesus viaja para áreas próximas ao Mar da Galileia. Ele vai até uma coletoria, Marcos 2, 14, e depois entra na casa de Levi, Marcos 2, 15. Então, vai para as searas, Marcos 2, 23. E em seguida, entra na sinagoga, Marcos 3, 1. Depois se retira com seus discípulos para o mar,
Marcos 3, verso 7, e entra em outra casa, Marcos 3,19. Resumindo, esse segmento do relato de Marcos destaca que Jesus ministrou às pessoas em seus lares, na sinagoga e até mesmo nas áreas rurais. Dessa forma, vemos que ele serviu as pessoas. Seu ministério era tanto urbano quanto rural. Falando agora dos grupos controversos e hostis. Outro item preliminar a considerar em Marcos 2 e 3 é a hostilidade de alguns líderes religiosos e políticos para com Jesus e seu ministério. Entre os grupos mencionados nessa seção estão os escribas, os fariseus e os herodianos. Eles representam 3 grupos que eram importantes na sociedade israelita durante o ministério de Jesus. Os saduceus eram outro grupo, mas não aparecem nessa seção de nosso estudo. O desafio que Jesus enfrentava agora não eram as forças das trevas. Os demônios não desempenham papel ativo nem têm poder real contra ele nessa seção da narrativa, além do que é mencionado em Marcos 3,11, quando os demônios caíram prostrados diante de Jesus. O conflito que ele enfrentava nessa seção era contra seres terrenos, os líderes espirituais e mestres da nação. Os estudiosos atestam que os fariseus e os escribas estavam associados a posições de liderança na sociedade judaica desde aproximadamente 200 anos antes de Cristo até 100 anos depois de Cristo. Esses 2 grupos eram os líderes intelectuais da nação, vivendo em diversas regiões do país. Em certo sentido, os escribas e os fariseus representavam o setor acadêmico daquela época. Michelle Lee Barnwell aponta: os fariseus podem ter surgido dos assidianos, que tinham laços com os escribas, como aqueles que enfatizavam o estudo da lei e a obediência aos mandamentos. Flávio Joséfo descreve a influência desses grupos acadêmicos e a pressão que exerceram em sua sociedade em relação às tradições que cercavam a Torá. Os fariseus transmitiram ao povo muitas observâncias por sucessão de seus pais, que não estão escritas na lei de Moisés. E é por essa razão que os saduceus os rejeitam e dizem que devemos considerar obrigatórias as observâncias que estão na palavra escrita, mas não devemos observar o que deriva da tradição de nossos antepassados. A Mishnah também revela certas tensões que existiam em relação ao ensino dos escribas. Ela indica, por exemplo, que os mestres colocavam mais ênfase nas tradições do que na Torá. Há maior rigor no que diz respeito às interpretações rabínicas tradicionais da Torá do que naquilo que diz respeito aos assuntos da Torá. Os escribas também são descritos como mestres da lei. Em outras palavras, eram especialistas da lei mosaica. As grandes questões são: por que os fariseus e os escribas estavam em incessante conflito com Jesus? Por que ele desafiava esses mestres? Um estudioso enfatiza que o conhecimento dos fariseus sobre a lei e as tradições judaicas aceitas pelo povo era a base de sua posição social. Presumivelmente, os escribas e os sacerdotes também exerciam influência sobre algumas pessoas. Mateus 23 mostra claramente por que Jesus repreendeu os líderes religiosos de sua época. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. Mateus 23, versos 2 e 3.
Em contraste com a hipocrisia deles, Jesus praticava os princípios que ensinava. Por isso, ele era um mestre que tinha grande autoridade, diferentemente dos escribas. Os fariseus e os escribas, por outro lado, eram hipócritas, não praticavam o que professavam ou ensinavam. Como aprendemos no estudo de Marcos 1, o Evangelho destaca Jesus não apenas como alguém que ensinava e pregava o Evangelho de Deus, mas também como aquele que o personificava, isto é, ele encarnava o Evangelho. Em sua vida, Jesus procurou aliviar o fardo da doença e do pecado que pesava sobre as pessoas e libertá-las do peso esmagador do fardo das tradições humanas. Falando agora das questões em controvérsia. Outros incidentes do Evangelho de Marcos também revelam tensões adicionais entre Jesus e os líderes espirituais. O primeiro incidente diz respeito ao paralítico, que foi baixado à presença de Jesus por 4 homens. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Em harmonia com o conceito pragmático do Evangelho defendido por Marcos, fé e ação. Jesus reconheceu e honrou a fé dos 4 amigos do paralítico que, em suas ações, para agir de acordo com a sua crença, levaram o amigo à única pessoa que poderia ajudá-lo. A controvérsia central dessa narrativa diz respeito à autoridade de Jesus para perdoar pecados. O que perturbou os escribas não foi apenas o fato de que ele tenha perdoado pecados, mas de ter feito isso no poder e autoridade de seu próprio nome. Portanto, os escribas descreveram esse ato como uma presunção blasfema, em um contexto em que só Deus era visto como capaz de perdoar pecados. Jesus o faz. Ele é acusado de blasfêmia não porque estivesse afirmando diretamente ser Deus ou pronunciando de maneira indevida o seu nome santo, mas porque agia como Deus. Jesus ressaltou claramente que ele, como o Filho do Homem, a divindade na terra, tinha autoridade para perdoar pecados. O autor do Evangelho ressalta um detalhe importante. O povo, ao contrário dos escribas, reconhecia que a restauração do paralítico, incluindo o perdão dos pecados, era um ato divino, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus. Em Marcos 3, os escribas lançam um novo argumento contra Jesus e sua autoridade ou poder para libertar e restaurar endemoninhados. Os líderes religiosos afirmam que Jesus está possuído de Beelzebul e que ele expulsa os demônios pelo poder do maioral dos demônios. Infelizmente, os escribas não reconheciam a origem divina da obra de Jesus. Em vez disso, atribuíam suas obras ao poder dos demônios. Por causa dessa acusação maldosa e injusta, Jesus defendeu que suas ações eram a atuação do Espírito Santo. Além disso, acusou os escribas de cometerem blasfêmia contra o Espírito Santo. A concepção errada que eles tinham da obra de Jesus tornou-os culpados de pecado eterno, ou seja, um pecado que tinha consequências infinitas. O pecado imperdoável é a recusa obstinada em reconhecer que Deus está trabalhando ou trabalhou no homem Jesus. E, infelizmente, a recusa obstinada deles não era um ato isolado, mas uma ação e atitudes habituais. A palavra hoti elegon, que significa diziam, poderia ser traduzida como eles continuavam dizendo ou diziam continuamente. Vamos às aplicações para a vida. Os fariseus tinham uma compreensão equivocada do Filho de Deus. Além disso, Jesus também foi mal compreendido pelos membros de sua própria família, isto é, seus irmãos. No livro O Desejado de Todas as Nações, Ellen White escreveu que os irmãos de Jesus
desejavam que ele cedesse às ideias dele, quando esse proceder teria estado completamente em desarmonia com sua missão divina. Pensavam que, se falasse unicamente coisas aceitáveis aos escribas e fariseus, evitaria a desagradável controvérsia que suas palavras despertavam. Pensavam que ele estivesse fora de si ao reivindicar a autoridade divina e ao se colocar diante dos rabinos como reprovador de seus pecados. Ela continua: essas coisas tornaram árduo o caminho que Jesus devia trilhar. A falta de compreensão em seu próprio lar era tão difícil que Cristo sentia alívio quando ia aonde isso não existia. Em seguida, Ellen White faz o apelo: aqueles que são chamados a sofrer por amor a Cristo, que têm de suportar falta de compreensão e desconfiança, mesmo na própria família, podem encontrar conforto ao lembrar que Jesus sofreu a mesma coisa. Ele sente compaixão por essas pessoas. Convide-as a serem suas companheiras e a buscar alívio onde ele próprio o encontrava, na comunhão com o Pai. Você já enfrentou algum conflito em seus círculos sociais íntimos ou entre familiares por causa de sua fé? Como o fato de Jesus ter passado pelas mesmas coisas lhe oferece conforto e motivação? Essas controvérsias revelam a profunda sabedoria e autoridade de Jesus, desafiando-nos a considerar nossas próprias atitudes e práticas religiosas, que possamos aprender com suas respostas e aplicar seus ensinamentos em nossas vidas diárias, vivendo de acordo com a vontade de Deus. Se você gostou desse resumo, não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar e se inscrever no canal para mais conteúdos assim. Que Deus abençoe e dê a todos um feliz sábado, um forte abraço e fiquem todos com Jesus.